A história sendo narrada por quem faz parte dela. Jornalismo sério, mostrando a verdade e investigando os fatos. Jornal A Praça, à frente do seu tempo. Olá, Pederneiras, olá, Brasil. Iniciamos aqui mais um Jornal A Praça e desta feita vamos falar sobre a história de Pederneiras. Nada melhor do que alguém que conhece muito, mas muito mesmo, a história de Pederneiras, que é o seu Antônio Cachucho da Silva. Ele que tem 81 anos e é o nosso convidado especial de hoje para contar um pouco da história de Pederneiras, inclusive para que os jovens aprendam, né? Um pouco de nossa história. Nossa saudação para você, Cachucho, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito do que Pederneiras acontece desde os primeiros dias de vida. A cidade desenvolveu, continua desenvolvendo e é um prazer enorme na idade que eu estou vendo isso, graças a Deus. Agora, Cachucho, me permita chamá-lo assim, o Antônio Cachucho da Silva. Cachucho, a respeito da sua vida, como é que você começou a história de farmácia? Me conte um pouco essa história aí, porque todas as famílias, as pessoas mais antigas, na época era só a farmácia do Cachucho, não é? Então, eu comecei na década de 40, no fim dos anos 40, né? Eu estava terminando o grupo escolar de Azar Braga, quando cheguei até a farmácia lá, olhei, voltei para casa, conversei com meu pai e conversamos com o farmacêutico de lá. Eu gostaria. Quem era o farmacêutico? Naquela época era o Alfredo de Souza Correia, né? E tinha também lá pessoas que eu conhecia bastante, como o Genésio Martini, né? Venha para cá, ele disse, venha para cá, venha trabalhar. Trabalhava na farmácia. Trabalhava também. Na farmácia Santa Maria também, né? Eu, no outro dia, já fui para a farmácia. Fui lá, já olhei aquilo, fiquei entusiasmado. E, por sinal, acabei morando lá dentro da farmácia. E onde era essa farmácia? Era na esquina da rua Siqueira Campos com a Coronel Coimbra, do lado de baixo, né? É em frente à Pernambucana. Naquele tempo, não tinha Pernambucana ainda. Isso demorou, parece-me, uns 2 anos para ser montada a Pernambucana em frente à farmácia. Ali tinha a casa bancária, que era da família Ruiz, era encostado na farmácia, né? Tinha a loja de calçado do Burgo, que ainda tem outra loja lá de calçado, né? E era a região de muito movimentada, porque a Rua 15 era praticamente a entrada de Pederneiras. E tudo ali corria naquela região. Tinha muito comércio na Rua 15. Tinha muito comércio na Rua 15. Agora, o Cachucho, nós tínhamos alfaiate naquela época, não? Tinha. Aqui na Tiradentes. Tinha. Me fale a respeito dos alfaiates que tinham em Pederneiras, então, que faziam os ternos, porque antigamente você não comprava o terno, não é, Cachucho? Era feito, loja. Você ia lá, escolhia, tirava as medidas e comprava a roupa, comprava o tecido para fazer a roupa, né? Então, tinha o Américo Demarco, era alfaiate, era na Rua 9 de Julho. 9 de Julho. Né? E, por sinal, ele tem um filho que é médico e mora em Araraquara, né? Muito bem, como se diz, muito capacitado de trabalho. Dona Luzia era a esposa dele. Dona Luzia Demarco, professora. E quantas vezes nós frequentávamos do grupo, descia lá para estudar música com ela. E era uma coisa espetacular. E tinha o Caputo, pegado era na Avenida Tiradentes, que tinha mão que descia, né? E subia, ela descia e subia, era 2 mãos, né? Ao lado da farmácia de Aulas Loureiro Costa, né? Ali também fazia... Farmácia de aula? De Aulas Loureiro Costa. Sim. A filha dele foi casada com o Pereira aí, que faleceu, né? E tinha várias fábricas de roupa aqui, fabricavam roupa, alfaiates, né? Tem um que
que até tem a casa dele até ali, eu não me lembro do nome, também ele fez roupa para mim, ao lado Era no centro da cidade. No centro também. da cidade. Tem a casa de em frente, a casa do Motinha e da irmã dele ali. Certo. Até derrubaram a casa agora. Sim, tá bem. Agora, Pederneiras, antigamente, nós tínhamos engraxates. Tinha no centro da cidade, a Praça tem, né? A Praça da Matriz, tinha banca de revistas e ali tinha engraxates, né? Tinha. Você conheceu algum engraxate da época, Cachucho, que futuramente cresceu na vida, montou um comércio? Olha, assim é difícil. Eu sei que em frente tinha uma loja de revista ali em frente ao jardim, né? Em frente aí. Do Messias? Não, a outra de cá. Certo. Tem o Bar Sírio, ao lado tem a loja do Tufi Razuki e logo na frente. Na frente tinha a. Posteriormente foi do Messias, mas vamos lá. Então, e ali tinha muito engraxate na rua, tinha várias pessoas, eu conhecia um monte de engraxate. Tinha nas barbearias, tinha engraxate, eu me lembro. Tinha no jardim, tinha engraxate em volta do jardim. O jardim era diferente, o tipo de estrutura do jardim. Tinha o coreto. Tinha. E a orquestra do Paine tocava sempre ali, viu? Ainda esta noite aí eu estava lembrando, viu? Cadê a orquestra de Pederneiras, viu? Que houve com a orquestra de Pederneiras? Tem aí o Neto aí lutando para que isso apareça de novo, né? Mas a grande banda do Paine foi um sucesso na cidade, viu? Agora, os padres sempre foram respeitados na época, né? Nós temos aqui uma foto, o Cachucho, que eu gostaria que você falasse, retratasse a respeito dela. Quem está nessa foto aqui? Então, quem está nessa foto aí, do lado esquerdo, é o padre Montezuma, que ficou muitos anos, que veio a falecer aqui, está enterrado na igreja aqui de Pederneiras. Enterrado na igreja. Se você não sabe, tem um padre enterrado na igreja. Tem dois padres enterrados aí na igreja. Tem dois. Quem que é o outro? Então, o outro... Cangueiro? É o Cangueiro também. Padre Cangueiro também. Padre Cangueiro, né? Não vivi na época, mas eu sei. Aí está também o farmacêutico da cidade na época, em 1956, Alfredo de Souza Correia, esposa, a filha, que está ao lado da mãe. Sim. E o filho que está na frente da mãe, que é Marco Antônio. Quando eu entrei na farmácia, eu carregava ele no colo, ele tinha 2 anos de idade. Carregava, passear com ele no jardim, né? E está meu pai ao lado. Eles fizeram uma viagem até Aparecida do Norte e depois passaram na cidade onde nasceu o padre Montezuma, que de momento eu não me lembro o nome. Deve ser Guaratinguetá, naquela região ali. Bom. É mais beirando o Rio Paraná, Panema, viu? Ah, tá, mais para lá. Tá, então são histórias. O Cachucho trouxe um monte de foto aqui que nós vamos mostrar. Eu fui vereador junto com o Jaime Bigelli, né? E ele lutava boxe. Fala um pouco das lutas de boxe. Era popular na época? Então, naquela época, na casa do Mirto Coque, tinha um ringue para lutador de boxe, né? E era feito apenas numa característica assim de um esporte amador. Ele morava ali na 9 de julho? Na 9 de julho, né? E no fundo do quintal tinha um ringue. E lá a gente ia lá lutar, né? E ele explicava, orientava bastante a gente sobre o processo da luta de boxe. E depois, com o tempo, nós fomos viajando. Viajava mais para Jaú. Foi para Jaú que viajamos. Iam fazer lutas lá? No ginásio de esporte, lá perto do Jardim, que hoje leva o nome de Flávio de Melo, por sinal, muito amigo meu também, esse Flávio de Melo. Sim. E fizemos lutas lá, né? Agora, nesta foto, quem que nós estamos vendo aqui? Aí, tem você... O lutador é o Milton Coque. Este é o Milton Coque. Isso. Eu tô dando assistência para ele, do lado. Tá aqui. Do lado esquerdo, né? E do lado direito está o Salá. Está o Salá. O famoso Salá. Salim
Salá, né? Salim Salá. Entusiasmado, que é uma barbaridade, viu? Mas aquele sempre foi um baixinho. Nossa. Alegre, alegrava todo mundo. Sempre alegre. Eu acho que foi o único libanês de Pederneiras, né? É o único, acho que teve aqui. Não. Teve o irmão dele, né? Também, né? Teve também. Eu me enganei. Esqueço a bobagem que eu falei. Mas enfim, é a época do esporte em Pederneiras, né? Mas o futebol era vibrante em Pederneiras. Essa foto, por exemplo, Cachucho, que você nos traz aqui. Essa foto aí era do time do ginásio Anchieta. Sim. Nesse time aí tem várias pessoas. Eu com o tempo, assim, bem concentrando e tal, eu podia falar o nome de todos. Mas vou falar. Aí estou eu ao lado do goleiro, do lado direito do goleiro. O goleiro é um sujeito extraordinário até hoje. Faz dias que eu não vejo, né? Mas extraordinário, entusiasmado. Você lembra, né, o nome de alguém, então, do goleiro? Aí tem Aí tá aqui é na associação... É na Associação Atlética Pederneira. Nós vamos fazer uma preliminar lá. Ali próximo ao cemitério. Naquele tempo era aqui embaixo, era aqui no PEC? Embaixo. Na 15 de novembro. Na 15 de novembro. Coronel Coimbra ali. Estava no fim, para terminar o campo ali, né? Era ali. Então, aí tá aí o Euclides Pinheiro, tá do lado esquerdo embaixo agachado. Certo. Né? Vamos mostrar. Então. Aí eu vou falando. Tá o Euclides Chacon. Certo. Tá o Noé, que trabalhava na farmácia na rua 9 de Julho. Tá o Rímpia, né? Sestari. Né? Tá. Não, isso. Todas as pessoas são muito conhecidas, né? Mas a gente, com a idade que tá, fica meio longe às vezes. Tá certo. Agora, eu vejo aqui também. Olha, é um prazer falar com o Antônio Cachucho aqui, que vocês não têm ideia, história de Pederneiras, hein? Isso aqui é para toda a vida. Nós vamos mostrar essa foto nesse instante aqui, em frente à Prefeitura Municipal de Pederneiras, né, Cachucho? Isso. Então vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores, para que vejam. Ao centro está o padre Montezuma, olha a importância do padre na época, né? Era muito participativo, né? Aí a pessoa que eu me lembro rapidinho é a Ritinha, irmã do Alfredinho. O Alfredinho era uma pessoa que na cidade era muito respeitado. Né? E aí está o Zacarias Esteves, muito participativo também. Inclusive na inauguração do hospital, ele que foi a pessoa que primeiro falou lá nessa inauguração. E está também o prefeito de Pederneiras, né? Da época que era. Da época, né? Prefeito e esposa. E do lado esquerdo, aí os vereadores. E está o sargento ortogamis também, ao lado aí do prefeito de Pederneiras. Era sargento do tiro de guerra? Sargento do tiro de guerra. Do tiro o exército, né? Muito bacana. E temos mais uma foto aqui, porque ele trouxe um monte de fotos, nós vamos mostrar somente as fotos que a gente pode aqui. Vamos ver, essa foto onde foi? Essa é no grupo escolar de Azar Braga. Na parte de trás, né? Na parte de trás é a de promoção dos alunos nos anos 48 para 49. Puxa, né? Vida, hein? Então aí está o famoso Cid Beltramini, trabalhador, amigo de todo mundo na cidade, né? E, quer dizer, todos que estão aí são da cidade de Pederneiras, amigo de todos. Giacomo Bertolino, prefeito, né? Também está nessa foto. Então tem bastante pessoas aí. Né? Eles eram alunos do grupo escolar de Azar Braga. Do Eliazar Braga, né? Meninos, meninas que a gente... Doutora, aí, se não me engano, está um médico também. Sim. Está o diretor, né? Sim. Está a professora Maria Rezec Maluf, está a Pisani, né? E os alunos, né? Aqui tem muita gente. Puxa aqui vida, olha, famosa na cidade. São fotos, são retratos de Pederneiras, né? E
Cachucho, como é que era Pederneiras no seu início? Eu lembro que meu avô falava que tinha o Salim Simão, né? Meu avô tinha onça, que o comércio em Guaianais era forte, né? E não começou no centro da cidade de Pederneiras, começou um pouco 15 de novembro. Ao lado, o centro da cidade foi devagarzinho se formando, né? Eu me lembro que na década de mais ou menos início dos anos 50, 47, 48, 50, né? A gente ia buscar tijolo lá no Roma, lá na beira do Ribeirão dos Patos, para construção na cidade. E a cerâmica estava começando a aparecer. Então, para construir uma casa, tinha que buscar os tijolos lá. E a cerâmica estava começando a aparecer. Daí foi feito um negócio entre a família Ruiz, né, e o Piva, que era o chefe da Associação Atlética Pederneiras, para trocar o campo, porque precisava expandir a cerâmica. Estava saindo a construção, né? Construindo os chaminés e aumentando. Inclusive eu tenho um filme que mostra tudo isso, né? E daí trocou, foi feito o campo da Associação Atlética Pederneiras lá no alto, perto do cemitério, né? E eu tive na inauguração, eu me lembro bem do Catarino dos Santos, que apareceu jogando bola lá naquela época. E foi vereador também. Foi vereador, né? Foi muito bonito a festa de inauguração. E o PEC também evoluiu bastante. O PEC era outro time que tinha na cidade, né? E evoluiu, foi melhorado o campo, onde teve muitos times de futebol que jogavam aí, que da região vinha, e o povo gostava. Aquele chegava de tarde, de domingo, você via aquela fileira de gente, ou ia na Atlética, quando tinha jogo na Atlética, ou ia no PEC, subindo naquela rua lá, que dava gosto de ver. Na 15 de novembro. É. Agora, eu estou falando com o Antônio Cachucho, né, figura querida aqui de Pederneiras. É o maior prazer tê-lo aqui nessa homenagem a Pederneiras, ao aniversário de Pederneiras. Cachucho, você teve a primeira televisão colorida de Pederneiras? Eu acredito que foram nos idos de 1970, né? Fale um pouco sobre essa época e depois dos filmes, né? Você tinha filmadoras, ele fez um cinema na casa dele. As crianças iam lá, as famílias iam lá, ele fazia sessões na sua própria residência. Fale um pouco a respeito. Vamos pela televisão primeiro. Então, a televisão, eu tinha um amigo que trabalhava na Tilibre em Bauru. A Tilibre era iniciante em Bauru, não de há pouco tempo, né? E era o Valdemar Moro. Por sinal, ele morou ali perto numa chácara do Agenor Figueiredo, ali encostado, ali com aquele prédio alto que tem ali, atrás da Santa Casa, né? E eu falei, quando chegar a televisão colorida, você me dá um alô que eu venho buscar uma, que eu gosto, né? E eu falei que não seja igual aquilo que nós vimos no programa do Silvio Santos, né? Que era reflexo, né? De cor. E um dia chegou, ele telefonou e eu fui buscar. Eles ligaram lá, era... Colorida mesmo. Colorida mesmo, né? E como eu passava também, eu pus na farmácia a televisão. Pus na farmácia para o pessoal assistir. E passava muito filminho. Eu ia na região de Guaianás, de Santelmo, aí, na usina São José, nas fazendas que a usina tinha, passava filme. Era toda semana, eu tirava aí umas 2 horas para passar filme. E uma quantidade, eu tinha comprado naquela época, comprei a firma Cinemateca da Fotótica, era mais ou menos uns 300 filmes. Minha nossa, olha. Não tinha jeito. Projetor tinha 5. Se um enguiçasse, o outro já estava ali. Você passava na parede, é isso? Na parede. Da sala da sua casa? Eu tinha tela também. A tela. Tinha uma tela que você pendurava ela, era espetacular. Olha que riqueza de detalhes nós estamos ouvindo agora, gente. Então, e a criançada gostava. Aquilo chegava na farmácia e queria saber quanto que ia passar o filme. Dia tal, pode vir. Tal hora, pode vir. E não pagava nada, não, quer dizer. Nada. Era por prazer. Para todo mundo assistir. Puxa vida. Valia era Super 8 que se falava na época? Eu tinha, naquele tempo, eu tinha de 16 milímetros bastante e alguns de Super 8. Tinha...
bastante comédias, né? Do Gordo e o Magro, que distraía a criançada, desenho animado, né? Tudo isso daí trouxe para a criançada um entusiasmo danado. E a gente conversava bastante entre eles, né? Foi muito bom essa época, bom mesmo. E esses filmes, você os tem hoje, se deterioraram? Como então, o tipo de filme, tinha um tipo de fabricação desse filme, né? Tinha alguns filmes que eram com um tipo de silicone, que eles falavam, e tinha outro que era que era um tipo mais fininho, né? Esses, um tipo mais fininho, que era celuloide, eles não tinha jeito de proteger. Eles foram se deteriorando. Perdi bastante, precisei tocar fogo neles para evitar jogar em algum lugar, né? E ainda tem lá uma quantidade alta deles lá. É por causa da umidade também? Não, aí a gente não foi informado do processo de acomodação dos filmes. Esse foi o grande problema. Se tivesse sido informado, eu não tinha perdido, acho que nenhum. Mas não fomos informados. Eu conversei hoje com o senhor Antônio Cachucho da Silva, 81 anos, um profundo conhecedor da história de Pederneiras. Ele me trouxe muita satisfação, eu tenho certeza que para você também, telespectador, na TV A Praça, no nosso jornal A Praça de Pederneiras, né? Muito conhecimento, nós temos que gravar isso e que se eternize isso. Nós estamos no mês de maio de 2015, né? Recordando as boas histórias de Pederneiras. Antônio Cachucho, eu gostaria que o senhor olhasse para a nossa câmera lá e mandasse uma mensagem aos pederneirenses, né, aos jovens pederneirenses, à sua família também, nesse 124 anos de Pederneiras. Então, foi um prazer estar aqui e eu digo aos jovens de Pederneiras, ao povo de Pederneiras, não adianta eu falar só de uma família, todos vamos fazer o progresso cada vez mais entusiasmado, que a coisa vá para frente, como está indo. A gente vê que está indo. A gente vê que Pederneiras está tendo um desenvolvimento muito bom. Espero que cada vez mais aconteça. Todas as famílias que aqui moram valem a pena. A sua vida é a cidade. E vamos ajudar que ela prospere cada vez mais. Muito obrigado. Eu conversei com Antônio Cachucho da Silva, né? Eu gostaria que você falasse rapidamente da sua família. O senhor é casado com quem? Quantos filhos tem? Então, o nome? Eu sou casado com uma senhora que se chama Durvalina Quartaroli, né? Nascida em Itatingui. Tenho 5 filhos, né? Eu tenho um que é farmacêutico, aliás, 2 em farmácia, né? Mas um é farmacêutico, outro é oficial de farmácia. Eu tenho outro filho que ele trabalha, ele é físico, ele dá aula para faculdades em São Paulo. Fernando. É o Fernando, né? E tenho uma filha que é engenheira, está na Inglaterra. E por sinal ela chegou agora, está aqui. A Sandra? A Célia. Célia. E está trabalhando lá, barbaridade, está muito contente, né? E a Sandra, que é casado com senhor que é da família Bessi, né? Que é o Jorge Bessi, né? Também estudou bastante, né? E tem que afirmar o pé. Cada vez eu falo para ela, Sandra, nunca desanimar, vamos trabalhar, né? Muitos netos e bisnetos? Neto eu tenho 7 netos. 7 netos. Então, tenho vários, já tenho um bisneto, né? Puxa. E espero que a coisa ande cada vez mais para frente e que dê certo tudo, né? Que satisfação, hein? Falar com o senhor Antônio Cachucho da Silva, esse pederneirense realmente que com tantas histórias para todos nós. Muito obrigado, Cachucho. Obrigado, digo eu, não? E vamos em frente. Pederneiras e o Brasil entram agora numa nova era. www.radiojornalapraca.com.br, o site oficial das informações mais importantes do seu dia. Acesse agora, ouça, veja e cresça com o melhor da informação.